Davis goes left. Davis gets a block. Davis has another block. Chris Davis. No flags. Touchdown. Auburn. Fala, seus especialistas! Tá começando mais um No Flags. Aqui a gente expulsa zebras. Se você torce pra alguma franquia na NFL, a gente pode acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e estamos aqui hoje para falar de AFC Sul, aqui com dois representantes dos times, começando com ele, William Borella, fala lá no Fambonanet e no podcast Colts Brasil. Tudo bom, William? Fala, Paulo. Tudo certo? Prazer estar aí, contribuir, falar um pouquinho dessa AFC Sul aí. Prazer é nosso, cara. E também estamos aqui com o Henrique do Texanos Brasil. Tudo bom, Henrique? Beleza, tudo bem. É um prazer estar aqui para falar um pouco dos Texans. Isso aí, cara. O pessoal do Texans que não... O ano passado ficou bem bravo com a gente aí por causa da métrica, que não saiu do jeito que a galera esperava. E esse ano, pelo menos, a gente falou, vamos levar alguém do Texans pro programa, porque mesmo se a métrica a métrica der uma nota ruim, o cara pelo menos faz o contraponto e fala bem do time, né? Então, a hora que estiver falando do Texans, pode soltar esse clubismo que tem dentro de você. Pode deixar. Cara, vamos lá então. Antes de começar, eu só queria dar uma rápida passada aqui pro pessoal que tá ouvindo sobre os produtos que o No Flags traz. Então, eu tô falando todo o programa, a galera já deve estar ouvindo, mas a gente tem o My Two Cents, que é um programa de 2 minutos com opiniões sobre a NFL. Saiu essa semana, na segunda-feira, um My Two Cents sobre a troca do nome do Washington Redskins. Também temos o Vamos a Tape, toda semana, o Alan do Endzone 51, ou então o Luiz do 49ers do Caos fazem análise de alguma jogada na NFL. É bem legal, você aprende algumas rotas, coberturas e afins. É um quadro bem legal. E temos também o No Flags Raps, que são cortes aqui do podcast, onde você vai ver a câmera, então você vê a cara de quem tá falando aqui, pra complementar, e são cortes menores, onde a gente vai falar de cada franquia. Então vai ser um corte só pro Texans, um corte só pro Colts. É melhor para você compartilhar aí com quem não tá acostumado a ouvir um podcast grande de quase 1 hora. Além disso, a gente tem o Under Review Debate, tem os textos lá no site, então não falta conteúdo. Segue o site do NoFlags, noflags.com.br, se inscreve lá no canal do YouTube, onde a gente lança os vídeos, e lembra de assinar o feed aqui. Beleza, vamos começar então direto com os Colts. Os Colts que o ano passado tinham muita hype, a gente mesmo achava que o Colts ia dominar a divisão, e aí veio a bomba do Andrew Luck aposentando, como a gente estava falando aqui antes de começar o podcast, né, William? Ninguém esperava isso, né? E o Colts, então, já com o seu quarterback Jacob Brissett, foi o 19º só em DVOA ofensivo e 17º em DVOA defensivo. O Jacob Brissett foi o 21º quarterback em QBR da liga. E a OL, que é o grande destaque desse time, foi a terceira em Pass Block Win Rate pela ESPN e a segunda em um Run Block Win Rate lá pelo PFF. William, e chocou todo mundo essa aposentadoria do Luck, né? Eu acho que a gente podia começar por aí. Com certeza. Na verdade, ano passado as expectativas aí dos torcedores do Colts estavam bem altas.
Eu, particularmente, não sou uma pessoa de criar muita expectativa, eu gosto de ficar com o pé no chão, mas eu tava esperando um ano muito bom, porque logo no segundo ano, com o Ballard no comando lá da gerência, eles já conseguiam montar um time mais ou menos competitivo, a gente conseguiu disputar playoffs, eliminamos os Texans na casa deles, fomos jogar contra os Chiefs, infelizmente não deu, mas a gente tinha time para disputar, foi um jogo disputado até certo ponto. No ano seguinte, que foi o ano da aposentadoria, veio mais reforços, veio jogadores importantes. A gente achava que ia dar, a nossa linha ofensiva estava boa, nossa linha defensiva tinha crescido também. O time estava com jovens que estavam chegando muito bem. E aí aconteceu a bomba, né? Andrew Luck resolveu se aposentar, a gente não esperava. E aí caiu uma bomba também na mão da comissão, né? Que a comissão, até naquele ponto, quando ele resolveu se aposentar, foi 3 semanas antes de começar a temporada, 2 semanas antes de começar, não lembro bem. A comissão não tinha tempo de contratar um novo quarterback, tiveram que dar o jogo na mão do Jacob Brissett. E, infelizmente, para nós torcedores, ele não foi a resposta que a gente esperava, né? Ele, por vezes, assim, a gente viu o time jogando com o freio de mão puxado, digamos assim. Até teve comentários da linha ofensiva do nosso center, Ryan Kelly, falou que dava para ver que o time podia mais, mas não ia. Então, infelizmente, veio... A gente já não esperava muito do Brissett, né? Mas foi meio decepcionante, assim, porque a gente sabia que o time podia mais. E para corrigir isso, o Colts trouxe um velho conhecido meu, o torcedor do Chargers, que é o Philip Rivers. Não teve uma temporada incrível no Chargers esse ano, um time recheado de lesões e com uma OL terrível, fez com que ele fosse um quarterback bem abaixo do que ele costuma ser. Mas você acredita que o Rivers ainda tem lenha para queimar e pode guiar esse ataque aí do Colts e levar eles para onde eles deveriam estar, né? Playoffs e nesse tipo de disputa? Particularmente, eu gostei muito da contratação do Rivers. Primeiro que ele já tinha uma relação com o Rage. O Rage já tinha sido técnico dele, então eles se conhecem. O Rivers conhece o sistema do que o Colts vai jogar. E segundo, eu gostei pelo seguinte. Ano passado, quando tínhamos o Brissett, havia pontos dos jogos que a gente necessitava de um quarterback que pudesse ganhar jogos lançando a bola. E a gente não tinha isso. E o time, a gente via que o time podia, mas não ia. E aí o que aconteceu? Agora com o Rivers, a gente sabe que mesmo ele sendo um quarterback que tá fim de carreira, digamos assim, tá lá nos seus últimos anos de disputa, ele ainda é muito melhor que o Jacoby Brissett. Então, com o time que o Colts tem hoje, com provavelmente uma das melhores linhas ofensivas da temporada, com a adição do DeForest Buckner na linha defensiva, aumentando o nível da linha defensiva, com um time jovem, um sistema de jogo que funciona, eu acredito que com o Rivers em campo, vai ter aquele diferencial que a gente não teve ano passado. Vai ser aquele quarterback que um dia que o jogo corrido não tá indo, um dia que a defesa não tá muito bem, ele vai lá e vai conseguir ganhar os jogos lançando a bola. Então eu até falei antes que a minha não sou uma pessoa de criar muitas expectativas, mas a expectativa para esse ano tá bem alta, porque eu acho que ele tem ainda muita lenha para queimar. E ainda mais pensando num time, numa linha ofensiva que ele vai jogar, que protege seu quarterback muito bem, que o jogo corrido flui e que não exige tanto assim quanto exigiria em um outro time. O Henrique, como adversário do Colts aí, você também deve ter visto essa contratação do Philip Rivers aí e pensado se isso é bom, se isso é ruim. Philip Rivers atrás dessa OL, que por sinal é a melhor OL que ele vai jogar na carreira inteira, e eu acompanho a carreira do Rivers desde que ele começou. Eu comecei a assistir a NFL em 2005, 2006, então eu peguei a carreira inteira dele e ele não teve uma OL como essa que ele tem em Indianápolis. Você vê problemas aí? Bom, é indiscutível o tanto que o Philip Rivers é melhor que o Jacoby Brissett. É uma outra forma de jogar. O Brissett corria mais com a bola, era mais móvel. O Rivers não é tanto, ele é um QB mais do pocket. Mas, igual foi falado, agora vai ter uma OL muito boa. Me preocupa um pouco, assim, como torcedor dos Texans,
é que o T.Y. Hilton vai voltar a fazer a festa pra cima da gente. Agora tendo um QB que lança a bola, ele vai voltar a fazer mais de 100 jardas em qualquer jogo contra os Texans, igual eu sempre fiz. Com o Brissett ele não conseguiu isso num dos jogos ano passado, mas voltando a ter um QB, eu acho que a chance dele conseguir é muito boa. Melhora muito o time dos Colts. Essa chegada do Rivers provavelmente vai ter uma mudança no sistema de jogo que estava tendo ano passado, porque o Rivers não vai correr com a bola. Não é característica dele. Pode falar? Não, é só que por um lado os Texans ano passado tiveram muita dificuldade em parar quarterback correndo com a bola. De vários times, quase todos a gente teve problema. Então, por esse lado, o Texans não vai ter esse problema com o Rivers. Mas o time vai melhorar como um todo, então vai ficar mais difícil, vai ser um jogo muito mais complicado do que seria. E do outro lado da bola, como o William bem lembrou, o Colts se reforçou também, trouxe o DeForest Buckner, que é um dos grandes DTs da liga. E tem um time bem jovem na defesa, né? Você vê essa defesa do Colts dando um salto e conseguindo se tornar uma defesa boa, realmente boa na liga, porque hoje ela não é uma defesa ruim, é uma defesa mediana, mas talvez com a adição do DeForest Buckner, às vezes é aquela peça que falta para dar um salto na defesa. Você vê isso, Henrique? Bom, eu como adversário, ou seria primeiro o... Não, pode falar. Mesmo. Não, eu acredito que a defesa dos Colts realmente é mais limitada. Acho que a adição vai ser uma boa, mas não sei se seria suficiente para ela virar uma defesa top 10 da liga. Continua, por exemplo, assim, a defesa dos Patriots, a defesa do Chiefs, por exemplo, ainda é infinitamente superior à dos Colts, quanto a de quase qualquer time da AFC Sul atualmente. Eu ainda acredito, em termos de defesa, dos Texans ainda está um pouco à frente dos Colts, mesmo com essa nova aquisição. Assim, considerando o J.J. Watt jogando todas as partidas. É sempre isso, né? William, você tem esperanças para a defesa do Colts dar uma evoluída essa temporada? Na verdade, assim, a defesa do Colts, ela tem uma coisa que eu vejo pouco nas outras defesas da NFL. O sistema de jogo do Matt Eberflus, que é o coordenador defensivo, é um sistema meio diferente. Por quê? Quase todas as defesas que eu vejo na NFL, a defesa entra em campo e quer a qualquer custo tirar o ataque em 3 jogadas, né? A defesa do Colts, ela se comporta um pouquinho diferente porque ela é mais do estilo enverga, mas não quebra. Então ela cede muitas jardas, ela cede passes. O que ela não faz? Ela não permite que o corredor receba o passe e ganhe jardas. Ela mata a jogada. Ela joga geralmente 90% dos snaps, ela joga em zona. E a contratação do Buckner, na verdade, pelo que eu tenho visto assim das matérias que têm sido feitas, eu acho que o pessoal não compreendeu muito bem o quão importante o Buckner vai ser nesse time. O Ballard tinha dito, quando ele chegou, inclusive eu escrevi o texto sobre ele, eu lembrei disso, ele falou que para um time da NFL ser competitivo, ambas as linhas têm que ser muito boas. O Colts tem uma linha ofensiva que é uma das melhores da NFL, a gente já falou, e tinha uma linha defensiva que não era uma das melhores, mas estava fazendo seu papel. E ele disse em várias entrevistas que o jogador jogando no caso defense tackle, jogando em three tech, jogando ali na posição entre o center e o guard, ele é a posição mais importante da linha defensiva, porque ele precisava de um cara que pressionasse o quarterback pelo meio. E o Buckner, ele é especialista nisso. Até quando ele contratou ele falou assim, eu assisti vários jogos deles, mas eu vi ele jogar também no Super Bowl. Ele acabou com a linha ofensiva dos Chiefs várias vezes. Então, assim, eu acho que o impacto do Buckner é sim o ponto que faltava pra gente saltar. Mas ainda tem um outro jogador na nossa defesa, tirando o Darius Leonard, né, que já foi, dispensa comentários, que eu acho que é extremamente subvalorizado, que é um baita de um jogador e que ele é falado muito pouco, que é o Kenny Moore, o cornerback. Ele é extremamente instintivo, ele tá sempre muito perto da jogada, ele é rápido, ele lê rápido as defesas, tacleia muito bem, e ele ainda vai na blitz. Então eu acho que assim, a defesa do Colts, ela vai saltar de patamar.
Só que aí tem que ver também aquilo que eu falei sobre o estilo da defesa, né? Ela não vai ser aquela defesa que vai entrar e vai tentar tirar o ataque em 3 jogadas. Se conseguir, ótimo. Só que ela não é muito bem o estilo dela, ela geralmente não costuma fazer muito isso. Ela vai cedendo jadas, e quando o ataque erra ou tem uma boa jogada na defesa, eles tiram o ataque de campo. É muito nítido de ver isso em times que jogam check-down. A gente sofreu muito com os Chiefs com o Raiders do Derek Carr, que eles faziam isso todo jogo, e todo jogo era uma sofrência para jogar contra eles. Era passe de 2, 3 jardas, passe de 4 jardas, e a gente permite esses passes, eles vão avançando. O que até pro torcedor dá uma certa raiva de ver acontecer. Mas eu acho que sim, que a defesa vai pular de patamar, assim como o ataque. Legal. Vamos partir para um time que teve durante muito tempo uma defesa. Durante muito tempo é muita coisa, né? Mas teve uma defesa, um certo ano, extremamente dominante, que é o Jacksonville Jaguars. Foi uma das grandes defesas da NFL e levou eles muito longe nos playoffs. E, na minha opinião, se não fosse um assalto que houve contra os Patriots, poderia até ter disputado o Super Bowl, naquele lance que voltaram o touchdown do cara. Eu nem lembro quem foi, cara, o defensive, o edge do Jaguars. Mas de qualquer forma, era pra ele ter feito um touchdown ali e era pro time ter ido ao Super Bowl, se for ver. Mas de qualquer forma, o Jacksonville Jaguars não mostrou a defesa que a gente estava acostumado a ver. O time foi só o 24º em DVOA, 29º em DVOA defensivo e o 24º em DVOA ofensivo. O quarterback Gardner Minshew foi o 26º em QBR. E a OL também não ficou atrás em ser ruim. 24º em Pass Block Win Rate e 25ª em Run Block Win Rate. Essa aposta, Henrique, no Gardner Minshew como quarterback pro Jaguars, e essa questão de alguns outros jogadores, como por exemplo um jogador que foi draftado super alto para ser o pilar do time, que é o Leonard Fournette, já ter falado que não tem vontade de continuar no time, que gostaria de ser trocado. Você vê esse ataque fluindo de alguma forma? Olha, eu não sou dos fãs do Gardner Minshew. Eu não acredito que ele deveria ser titular em nenhum time da NFL. Assim, eu acho que ele seria um bom reserva para a grande maioria dos times, mas para sua franquia depender dele como quarterback titular, fica bem complicado. Então eu acho que isso vai pesar muito. Assim, o ataque dos Jaguars, de uma maneira geral, assim, eles nunca tiveram uma dupla de recebedores que realmente ou pelo menos um recebedor que realmente colocasse medo. Todos os jogos no ano passado, os contra os Texans foram bem tranquilos. O Jaguars foi dos piores times no ano passado como um todo. E o único ponto forte que eles sempre tiveram era a defesa, com uma dupla de corner muito boa e com uma linha que pressionava bem. Eles perderam o Jalen Ramsey no meio da temporada passada, que é um dos melhores corners da liga, o que deu uma desmoronada no time. E igual você falou do Fournette, ele teve algumas temporadas muito boas, mas ele era uma peça importante para esse ataque que não tem um QB tão bom. Então ele era uma válvula de escape que, se ele realmente não voltar, um ataque que já não era bom deve piorar esse ano. William, o Minshew é aquele jogador que faz algumas jogadas espetaculares, né? É um cara meio ousado, mas muito inconsistente. Você acha que o time vai tentar correr com a bola mesmo, com ou sem o Leonard Fournette? A gente ainda vai descobrir. Ou você acha que o time vai soltar mais o jogo na mão do Gardner Minshew e ver no que dá? Eu acho que, assim, no ataque do Jaguars, o principal jogador, mesmo eu concordando com o Henrique que ele tenha caído um pouco de nível, ainda é o Leonard Fournette. Então eu acho que o foco do ataque deveria ser o Fournette. O que eu acho que vai acontecer vai ser mais um equilíbrio entre os dois, porque é o seguinte, pelos comentários que tem dado na imprensa, o Jaguars realmente acredita no Minshew. Eu, particularmente, não gosto muito dele, eu assino junto com o Henrique. Eu acho ele um pouco limitado.
Mas assim, ele não pode dizer que ele não tem recebedores. Ele tem pelo menos 2 que são muito bons, que é o DJ Shark e o DJ Westbrook. Fizeram boas temporadas, já sabem como é que funciona a NFL e tudo mais. Ano passado teve todo o rolo, né? Joga Nick Foles, depois machuca, vem Michel, volta, Nick Foles e tudo mais. Particularmente, eu não acho que esse time do Jaguars vai alçar voos. Até tava vendo a previsão de vitórias dele, eu acho que 5 vitórias é algo muito, muito improvável pro Jaguars. Eu não acredito. Eu acho que a defesa deles vai bem, mesmo perdendo todos os jogadores. O draft deles foi bom, eu gostava muito do CJ Anderson, eu gostei muito do linebacker que eles também draftaram, que agora eu esqueci o nome na primeira rodada. Mas eu não acho que esse time do Jaguars aí vai ameaçar alguém na AFC Sul. O ano passado eles também escolheram bem, né? O Josh Allen, um bom jogador. Isso. Uhum. Do lado defensivo, a questão era essa, né? O Ngakoue é outro cara bom que também parece que não quer ficar no time, né? É um grande esse problema. É o problema, né? E todas as peças que eles perderam, né? Perderam o Calais Campbell, que dispensa comentários, NJ Bowie, daí o Jalen Ramsey, daí agora tem esse rolo aí com o Ngakoue também. Sobrou tá sobrou o Miles Jack, daquela defesa de 2017, de grande nome, eu acho que sobrou o Miles Jack só. Acho que sim. Realmente o Jaguars tá com um grande problema nesse lado defensivo. Eu não sei se é a cultura do time, ou se é no ambiente, ou... Eu não sei o que acontece, que esses jogadores não querem ficar. O Jalen Ramsey quis sair, agora o Ngakoue quer sair, o Leonard Fournette disse que quer sair também. Tem algo estranho aí no Jacksonville e a gente vai ter que ver durante a temporada o que eles são capazes. Vamos falar de Texans, então? Henrique, o Texans, cara, tem no ataque um dos meus quarterbacks favoritos. Já era um dos meus quarterbacks favoritos no draft e continua sendo, depois provou tudo aquilo que eu achava que ele deveria ser. Mesmo assim, o time foi só o 16º em DVOA ofensivo e o 26º em DVOA defensivo. O Deshaun Watson, como eu disse, foi o 7º melhor quarterback da liga em QBR. E a grande surpresa pra mim foi a OL do Texans, que conseguiu se reforçar, trazendo o Laremy Tunsil, e foi a 8ª protegendo o quarterback em pass block, mas foi só a 27ª em run block. A novidade esse ano é que eles perderam o principal wide receiver do time, DeAndre Hopkins, um dos melhores wide receivers da liga, numa troca inusitada, no mínimo, né, para o Cardinals. Como você vê esse ataque de Houston funcionando esse ano? Bom, essa troca do Hopkins revoltou a torcida, não só por perder o melhor wide receiver da NFL, mas pelo que veio em troca, que veio uma escolha de segundo round e um jogador e um running back, né, o David Johnson, que já teve anos bons, mas não estava tendo, e um contrato muito ruim. Desconsiderando isso, pegando só jogador por jogador, o ataque dos Texans pro lugar do Hopkins, ele vai contar com o Randall Cobb e o Brandon Cooks e o David Johnson de running back. Então, assim, meio que trocou o Hopkins para ter não foi na mesma troca, mas a formação é para ter esses dois. Aí a gente volta pro problema de lesão do Will Fuller, que deveria virar o nosso, assim, ou principal alvo ou segundo, mas a minha esperança aí já é de torcedor mesmo, é que esse ataque tem muitas peças rápidas e todo mundo recebendo passe, e com essa OL um pouco melhor protegendo o passe, volte a ser parecido com o ataque da primeira temporada do Deshaun Watson, que ele jogou 6 jogos e lesionou, e era um ataque que ou era bola muito longa ou o Deshaun Watson saía correndo, que era um playbook reduzido. Então, assim, a gente perde a segurança de poder mandar no Hopkins, e é um jogador que vai conseguir vencer duelo contra cornerback bom no mano a mano, igual foi contra os Bills nos playoffs ano passado, mas a gente ganha um pouco nisso dessa profundidade e o Deshaun Watson tem braço para isso. Sobre a linha ofensiva, o lado esquerdo da linha do ano passado foi inteiro novo. Esse ano passado o Texas reforçou praticamente tudo, foi na linha. As 2 primeiras escolhas de draft foram para a linha, foi
o Max Sharping de left guard e o right tackle, que foi o Titus Howard, que lesionou. Então, assim, o Titus Howard vinha muito bem e contratou o Laremy Tunsil na esquerda. Então, o pass block melhorou com o Tunsil e o Sharping. E o run block, que você acabou de falar, foi o 27º, ele estava melhor com o Titus Howard. Com ele saindo e entrando o Roderick Johnson ou outro de right tackle, piorou muito. Então a expectativa é que com a OL um pouco melhor e que o sistema agora fique, não sendo tão voltado para um wide receiver, fique um ataque mais versátil, mas a gente depende muito de como o David Johnson vai estar. Se ele não estiver conseguindo correr direito, o nosso reserva é o Duke Johnson, que é muito mais recebedor do que running back de primeiro down de corrida. A gente vai ter problema se a gente não tiver um jogo corrido eficiente. Então eu acho que o ataque fica mais ou menos no mesmo nível do ano passado, só que ele fica muito diferente. Ele pode dar muito mais certo se o David Johnson tiver um daqueles anos dele de 1.000 jardas corridas e recebendo muito passe, como ele também pode dar muito errado se ele virar um ataque completamente previsível que não tem mais corrida, porque nenhum running back é bom o suficiente para isso. E do outro lado da bola, William, o Texans tem essa defesa com grandes jogadores, liderado por um grande jogador que é o J.J. Watt, e que sempre teve essa... sempre, assim, desde do que o J.J. Watt foi draftado, tem essa coisa de pressionar muito o quarterback. Porém, tem um problema na secundária, que até foi melhorada o ano passado. Eu achava muito ruim a secundária do Texans, e o ano passado estava melhor. Você, como adversário do Texans, você vê essa defesa com mais medo esse ano, ou acha que mantém mais ou menos a mesma coisa dos últimos anos? Como adversário, eu me preocupo muito se o J.J. Watt vai jogar. Porque se ele jogar, o patamar da defesa do Houston Texans muda totalmente. Não dispensa apresentações, tudo que ele pode fazer. De modo geral, eu acredito que o Texans tenha, apesar de ter perdido o Hopkins, tenha subido um pouco de nível com as adições que teve. Eu ainda tenho minhas ressalvas com a secundária do Texans, e tem um jogador do Texans que eu gosto muito da defesa, que quando ele foi draftado, eu queria ele muito no Colts, que é o Zach Cunningham. Acho que ele foi o líder de tackles do Texans ano passado, com 120 e poucos. É um linebacker instintivo, gosta da paulada, tá sempre na jogada. Como adversário, eu sempre vou temer um time que tem Deshaun Watson, sempre. Sou muito fã dele, gosto muito do jogo dele. Pra mim, ele é o quarto melhor quarterback da NFL, tá só atrás ali do Patrick Mahomes, Russell Wilson e Aaron Rodgers. E, assim, eu acho que a disputa da AFC, apesar do Titans ter surpreendido, ainda fica entre Texans e Colts. Acho que esse time do Texans aí, se todo mundo se manter saudável, tem tudo pra incomodar. E você, Henrique, como torcedor, você vê melhoras na defesa do ano passado? Olha, eu não vejo tantas melhoras. Assim, existe uma grande conversa de que o Texans vai mudar para a formação 4-3, mas para isso, tanto para manter na 3-4 na defesa quanto na 4-3, o Texans ainda precisa de um outro pass rusher na linha para jogar oposto ao J.J. Watt. Porque não tem. Atualmente é o DeAngelo Blackson que joga do lado direito da linha. Então, não faz pressão quase nenhuma. A gente até tem o Mercilus como um linebacker que chega bem no quarterback, pressiona bem. Só que falta esse outro lado que a gente tinha quando tinha o Clowney, que não jogou ano passado já. Ano passado ele já estava em Seattle. Então, a secundária realmente melhorou. Foi melhorando ao longo do ano. Então, ainda falta assim, um segundo safety. A gente tem o Justin Reed, que para mim também ele é muito bom. Ele não é tão valorizado quanto deveria. Concordo com o Zach Cunningham. Ele foi líder de tackles não só do Texas, mas ele foi, acho que, o segundo da AFC inteira em tackles. Muito bom jogador. Aí a gente tem os linebackers, para mim, estão bem tranquilos. O que falta mesmo, se a gente tivesse um segundo pass rush, chegou a ter boatos até se o Clowney tá sem time.
já conhece o sistema, voltar com ele por um contrato que ocupe todo o cap que o Texans tem, toma todo o nosso cap para você ficar aqui esse ano, aí eu acho que a defesa do Texans ficaria muito boa. Se conseguisse esse segundo pass rusher, seria uma defesa muito boa. Como não tem, a gente não depende muito do J.J. Watt. A gente até gastou nossa primeira escolha do draft desse ano, que foi uma escolha de segundo round, para substituir o DJ Reader, que era o nosso nose tackle que saiu. Gostei muito da escolha do Blacklock, mas tem que ver como é que vai ser a adaptação dele na NFL. Então, a defesa eu acho que está na mesma coisa. Não vai ser uma defesa tão boa quanto 3 anos atrás, mas também não é uma defesa ruim. Tendo o J.J. Watt. Essa informação que você trouxe sobre talvez a mudar de 3-4 para 4-3, né? Principalmente ter 4 homens na linha, eu não tinha ouvido falar disso, sinceramente, e me causou bastante estranheza, porque o fato de jogar em 3-4 eu sempre achei que agora encaixava melhor por causa do Mercilus. Ele é um linebacker que não dá pra ele jogar na linha, ele é um cara mais rápido, né? Ele não é um cara mais tanto de força. E eu acho que encaixa esse 3-4 com ele flutuando ali, pressionando o quarterback de pé, enquanto o J.J. Watt joga quase como um three-tech ali, vamos dizer, né? Ele joga mais por dentro do que como edge mesmo, né? Inclusive, o ano passado a gente estava falando dos melhores jogadores que pressionam por dentro da linha, e aí rolou uma discussão no grupo e a gente acabou levando o J.J. Watt como um jogador que pressiona por dentro da linha e não por fora. Mas a real é que ele faz tudo, né? Ali na linha ele posiciona até de nose tackle em alguns snaps, de tão talentoso que ele é. Mas eu acho que eu tô com vocês aí. Essa conversa surgiu muito no começo do ano, quando não renovaram com o DJ Reader, porque ele seria um nose tackle num 3-4, mas ele não conseguiria jogar de meio de linha ao lado do J.J. Watt, os dois como meio de linha, num 4-3. A conversa foi muito nisso, e também que o contrato do McKinney estaria muito alto e ele poderia ser uma moeda de troca, tanto pré-draft quanto por agora. Então, é mais rumor, assim, não está tendo treinamento para a gente saber. O Texans sempre joga um pouco híbrido, pelo fato do J.J. Watt poder jogar em muitos jeitos. Então, o Clowney, quando jogava, tinha hora que ele alinhava com a mão no chão, tinha hora que ele alinhava em pé. Então, mas essa conversa esfriou um pouco. Era mais pela não renovação do DJ Reader e a troca pro Blacklock. O Blacklock consegue jogar num 3-4 ou num 4-3, e seria para usar o McKinney de moeda de troca para conseguir alguma coisa. Mas não foi para frente. Eu gosto da formação 3-4, mas eu também não acharia ruim se tivesse um outro pass rusher, jogar um 3-4 híbrido pelo Mercilus. O Mercilus ficar oscilando entre o Mercilus e o J.J. Watt, oscilando se o J.J. Watt é defensive end ou defensive tackle, com o Mercilus de linebacker ou de defensive end. Então mas a conversa realmente não foi pra frente. A gente não sabe, né? A gente não teve treinamento ainda pra ver. Legal. Pra finalizar então, vamos falar dos Titans, que o ano passado eu acho que foi o time que mais surpreendeu aí. É um time que teve o DVOA ofensivo de 12,6%, ou seja, ele foi 12,6% mais eficiente do que a média dos ataques, sexto na NFL. A defesa foi a 16ª da NFL. O quarterback Ryan Tannehill, que foi o quarterback pela maioria do campeonato, foi o 9º quarterback em QBR. E as linhas foram excepcionais. A 4ª melhor OL da liga e defendendo o passe. E pra corrida, a 6ª melhor defesa da liga. Apesar do Tannehill ter ido muito bem da maneira que foi, muito do fato dele ter ido bem foi que estava todo mundo focado em defender a corrida de um dos melhores running backs da liga, que é o Derrick Henry. E mesmo focado em defender ele ainda conseguia ganhar corridas, conseguia ganhar jardas. William, você acha que a gente vê... Isso é algo que o pessoal que fala que running backs não importam falam muito, tá? Que a gente vê running backs que um ano estouram e tem, tipo, muitos toques, 400 toques e correm 1.500 jardas, no ano seguinte não conseguindo manter a mesma qualidade. Você vê isso podendo acontecer também com o Derrick Henry? E se acontecer, você acha que o Tannehill consegue manter o nível do ataque ou o ataque desmorona?
Particularmente esse ataque do Titans me intriga bastante, porque eles têm uma linha ofensiva muito boa, mas eles perderam um dos principais jogadores de lá, que era o Jake Conklin, foi pro Cleveland Browns. E eles repuseram no draft com a Isaiah Wilson, né? O offensive tackle de Georgia, se eu não me engano. E então, assim, eles perderam um jogador muito sólido, um dos melhores na posição, na minha visão, e o Henry corria atrás deles. Agora, sim, saber como o Wilson vai se adaptar a essa OL. E também tem a questão de que o sistema de jogo do Titans no ataque é um sistema meio complicado, porque se você tira o poder deles de correr com a bola, eu não sei se o Ryan Tannehill é o quarterback que vai conseguir levar esse time, porque eu acho que é um dos quarterbacks que mais usa o play action na NFL, e ele depende totalmente da corrida do time funcionar. Se não funcionar, eu não acredito que ele seja o quarterback para levar o time nas costas. Claro, um jogo aqui, um jogo ali, com certeza ele vai conseguir fazer, porque eu gosto dele, eu acho ele um bom quarterback. Mas eu não sei se ele vai ser não sei se ele é o quarterback para carregar um time nas costas caso o jogo corrido aí desmorone, porque ele depende bastante disso. E deu para ver principalmente nos playoffs, né? Deu para ver como funcionava. Quando o time adversário não conseguia conter o Derrick Henry, o jogo do Titans fluía muito naturalmente. E era até legal. Então, assim, para mim é meio conflitante. Eu não sei direito se o Henry vai conseguir repetir o que ele fez. Pela mudança na OL e também por ser um estilo de jogo que o pessoal já sabe, se a gente bloquear as corridas do Henry, pode ser que a gente não sofra tanto no ataque. Então, para mim, é meio intrigante ainda para saber como esse time vai funcionar. Henrique, e você, cara? O que você acha desse ataque dos Titans esse ano? Você acha que o Henry... Tem também a questão das lesões, né? O running back acaba se lesionando muito, principalmente quando tem esse tanto de carga. O que você vê agora desse ataque que agora sim tá formado pro Tannehill, né? O ano passado ele não começou como quarterback, mas assumiu muito bem e foi muito bem adaptado. Eu acho que isso é um mérito muito grande do Harbaugh, né? Mas esse ano sim, fizeram um contrato para ele é o quarterback do Titans. Como você vê isso acontecendo? Você acha que ele vai ter mais liberdade ou vai ser mais ou menos a mesma pegada? Bom, eu acho ele um bom quarterback, assim, não dos top da liga, mas ele é um bom quarterback. Mas o grande diferencial dessa defesa é o Derrick Henry correndo com a bola. Ano passado, assim, ele estava todo o jogo correndo muito e recebendo alguns passes para corrida também. Então isso complicava muito. Você tinha que acabar prendendo a atenção de 2 jogadores, pelo menos, da sua defesa para a possibilidade de corrida. E eu acho que mesmo ele não lesionando ou nenhuma coisa assim, eu acho que os times já vão estar um pouco mais preocupados, já vão estar entendendo melhor como é que marca esse tipo de corrida. Ele é um running back muito físico, que consegue quebrar, assim, ele usa a OL e depois ainda quebra um tackle, então complica muito. Henrique, eu tava vendo, e essa é uma questão que eu queria até te interromper só pra falar. O Derrick Henry, ele é um cara que em alguns jogos, diversos jogos que eu assisti do Titans, principalmente nos playoffs, parecia que esse jogo pararam ele, sabe? Você fala, esse jogo pararam ele. Você olhava um quarto inteiro, ele não fazia nada. E aí, de repente, ele explodia, fazia uma corrida 60 jardas. Ele é um cara muito forte, que se você der uma vacilada no jogo, ele leva, entendeu? Ele é muito explosivo, né? Putz, pro tamanho dele é estranho, né? Normalmente o running back muito grandão, que é o running back trombador pra ganhar poucas jardas, mas ganhar sempre. Ou então o running back, aquele running back mais elusivo, mais rápido, né? Que vai... Ele é as duas coisas. Ele é a grande arma desse Titans, mas pode continuar, desculpa interromper. Mas exatamente, ele é a grande arma, então mesmo assim, o Tannehill, pra ele pegou top 10 ano passado pelo ranking aqui. Eu não acho que ele é um quarterback nível top 10, mas tendo a corrida boa dessa do lado, ele conseguiu desenvolver. Eu acho que esse ano a tendência, assim, eu acho que o Henry vai continuar muito bem, mas a tendência é que ele dê uma regredida até pelos
times e jogadores começarem a marcar ele diferente, sabendo que ele tem muita chance de quebrar o primeiro tackle. Então vão ter que 2 em cima, é o que prende a defesa. Mas assim, eu não acredito que o Titans vá fazer um campeonato tão bom igual ano passado. Eu acho que ainda a divisão é entre Texans e Colts. O Titans, apesar de todas as previsões, apesar de ter ido muito bem ano passado, o Titans, se ganhar a divisão, para mim seria uma surpresa. Porque eu vi poucos jogos dos Titans, mas os 2 jogos contra os Texans, o último jogo eles ganharam da gente, mas a gente jogou com o time inteiro reserva, porque era a última semana. Mesmo o Derrick Henry fazendo muita coisa, no primeiro jogo a gente venceu até com uma certa facilidade. Assim, o placar foi apertado, mas é porque depois que o Texans abriu, ainda tomou um touchdown no final e já estava ganho. Então, assim, mesmo deixando o Henry fazer alguma coisa, o negócio é conseguir derrubar ele no primeiro tackle. Teve uma outra perda também, eu acredito, no time do Titans, que vai ser sentida, que é o Jurrell Casey, né? Se eu não me engano, foi para os Broncos. A linha defensiva do Titans perdeu um grande peso. Então eles perderam 2 jogadores importantes nas 2 linhas, né? Perderam o Jake Conklin e perderam o Jurrell Casey. Então eu acho que isso também vai afetar um pouco o time. Na defesa, William, eles evoluíram durante a temporada passada com a entrada do calouro, né? E eu acho que isso eles se sentiram um pouco mais confortável para liberar, né? Mas uma coisa é você jogar do lado de um jogador provado e a outra coisa é você ter que ser a peça separada ali, né, cara? Essa defesa do Titan, ela pode ajudar esse ataque? Ou você acha que o foco é todo nesse ataque corrido mesmo e a defesa vai tentar ser aquela defesa mediana que não entrega, mas também não para toda a jogada, não gera tantos turnovers? Contra o Patriots, eu fiquei muito surpreendido com o desempenho deles. Eu achei que eles fizeram um jogo que eu não estava acostumado a ver o Titans ter aquela intensidade na defesa. Eles jogaram muito bem. Na pós-temporada inteira jogaram muito bem. E como tu disse, eles foram crescendo durante o campeonato, né? Essa defesa, para mim, esse time do Titans é muito parecido com o Colts de 2 anos atrás. Eles vão tentar controlar o jogo com o jogo terrestre, o máximo que eles conseguirem, para deixar o ataque do outro time fora. E quando entrar, a defesa está descansada para tentar tirar eles rápido. Então eu acho que o time em si vai girar em torno do ataque e controlar o relógio. E aí a defesa entrar quando precisa entrar para tirar o time rápido e voltar com o ataque. Beleza. Então, para finalizar o podcast, vamos às previsões da métrica que a gente faz aqui no site, o IDAL. Para dar uma rápida explicação para quem está ouvindo o podcast, até para vocês conhecerem, a métrica ela é baseada no DVOA, que é uma métrica do Football Outsiders, que mede o desempenho da equipe, tanto no ataque quanto na defesa. A gente pega a eficiência do time via DVOA do ano passado, ou seja, de 2019, para fazer a compensação pelo que adicionou na Free Agency. A gente usa o WAR, que é o WAR do PFF, que mede quanto o time melhorou ou piorou durante uma off-season. Para medir quanto o time foi prejudicado por lesões, a gente usa o... esse é do Football Outsiders. AGL, do Football Outsiders. E só o draft que a gente pede pro pessoal que analisa tape lá no NoFlags fazer uma análise dos prospectos e ver quais podem ter impacto já no seu primeiro ano. Dito isso, Colts tem a 31ª tabela em nível de dificuldade, ou seja, a segunda tabela mais fácil da liga. E o recorde do Colts previsto foi 10-10. William, o que você acha, cara? Você vê mais ou menos por aí, um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo? O que você espera? Eu achei baixo. Agora eu vou clubistar um pouco, como eu disse no começo. Eu acho que esse time do Colts está pronto, está realmente pronto. Talvez pudesse se adicionar uma ou duas peças, mas não sei se faria tanta diferença assim. Muita gente está falando do Jadeveon Clowney, que a gente devia assinar. O Colts acredita muito no Kemoku Turay, que é um defensive end que lesionou ano passado e esse ano eles esperam muito dele. Então eu acho que não iria agregar tanto assim. Eu particularmente não vejo nenhum ponto muito ruim no time do Colts.
A linha ofensiva é boa, a linha defensiva é boa, eu acho que a defesa tem um sistema que funciona, o ataque recebeu várias adições aí, veio o Michael Pittman Jr. no draft, veio o Jonathan Taylor, que é um running back extremamente explosivo, veio o Philip Rivers. Eu acho que 10-6 é uma previsão baixa. Eu, particularmente, no grupo do Colts, falei 13-3. Mas eu acho que isso também pode ser um pouco demais. Então eu fico com o 12-4. E tu, Henrique, o que você acha? 10-6 é o que você espera mais ou menos pro Colts ou até mais baixo? Olha, como torcedor do outro lado, eu achei 10-6... Não, 10-6 eu acho até bem possível. Quando eu fiz, eu tinha colocado 9-7 pros Colts, mas entre 8 e 11 vitórias pros Colts, eu não acho que é nada fora do normal. O time realmente tem uma melhorada, e o Philip Rivers, a gente vai ter que ver como vai ser o treinamento agora, o que vai acontecer, se eles vão perder um tempo de transição do Jacoby Brissett pro Philip Rivers, ou se o Rivers entra logo de cara, mas na margem de erro eu acho que o 10-6 tá de bom tamanho. Eu acho que ainda tem um fator muito importante que, especialmente nesse ano, a gente está tendo, né, que talvez não só o Colts, mas outros times da NFL vão sofrer com isso, que é a questão do coronavírus, né? A gente sabe como é que é a transmissão do vírus aí, todas as informações estão aí, é muito fácil, e eu acredito que eles não deixarão jogadores com coronavírus jogar, né? Seria uma imprudência total. E como o contágio é muito fácil, pode acontecer de um jogador muito importante contrair o vírus e você ter que substituir. Pois é. Por isso que eu gostei muito da contratação, até fugindo um pouquinho do assunto, gostei muito da contratação do Andy Dalton pelos Cowboys. Imagina a situação do Dak Prescott pegar o coronavírus. Entra o Andy Dalton. Né? Se o Philip Rivers contrair, entra o Jacoby Brissett, que jogou ano passado, ganhou alguns jogos, né? Ele não é o quarterback para levar o time para os playoffs, mas para jogar um jogo aqui, um jogo ali, para manter o nível do time, ok. Agora, pega times assim que não tem quarterback, que reserva muito bons, ou não tem um time... exatamente. Não tem um time muito bom, com vários jogadores e tudo mais, eu acho que isso pode complicar bastante e pode ser um ponto que vai mudar o patamar do time. Legal. Não. No Texans, se tirar o Deshaun Watson e colocar o AJ McCarron, é uma coisa absurda. Vamos pro Jacksonville Jaguars. Ele tem a 28ª tabela em dificuldade, então também é uma tabela fácil. E o recorde previsto mesmo assim foi 5-11, Henrique. O que você acha? Tá alto? Tá baixo? Tá mais ou menos? Eu achei esse 5-11 até alto. A minha previsão para eles é um 3-13. Eles conseguem uma vitória dentro da divisão, assim, que eles acabam sempre conseguindo. E, assim, eu de verdade acho que se eles forem contar com o Gardner Minshew a temporada inteira, tem tudo para ser o pior, ou para mim acho que ele está disputando entre os 3 piores da liga esse ano para fazer um draft ano que vem. E tu, Will? Opa, perdão. Não, assim, o time perdeu a defesa e não construiu um ataque. Faz sentido. E tu, William, o que você acha? Eu vou concordar com o Henrique. Eu também acho esse 5-11 aí bem alto pro time dos Jaguars. Não acho que eles vão conseguir 5 vitórias, sinceramente. E dependendo até de como vai começar a temporada deles, pode ser que eles podem até tancar para tentar conseguir o Trevor Lawrence. Então, eu acho que também um 3-13, por aí, não mais que 3 vitórias. Certo. Vamos pro Texans, então. O Texans tem a tabela mais difícil dentro da divisão, a 23ª da liga. E o recorde previsto, Henrique, não saia, não brigue, não grite, calma, é 5-11. E aí eu te explico porque antes de passar a opinião. Como eu falei lá, o DVOA do time é ofensivo e defensivo é baixo, e é essa métrica que a gente utiliza. E aí, como eu estava comentando com vocês antes do podcast, o DVOA é uma métrica de eficiência, não é uma métrica de prever vitórias. E o Texans, mesmo sem ser eficiente a visão dessa métrica, sem ter tanta efetividade, ele vem conseguindo ganhar jogos, e não é desse ano, foi de 2018, foi 2019, e aí a gente está tentando ainda, inclusive, bolar alguma maneira
de colocar o quarterback em si, que é a peça principal de todos os times, como modificador para um time ter uma nota melhor. Porque o efeito de Deshaun Watson, pra mim, é bem claro aí. O Texans ganha diversos jogos que não era pra ganhar, graças ao quarterback espetacular que tem. Com certeza você não vai concordar com o Nicolas. Não, falar que vai ser igual dos Jaguars é sacanagem. Que a gente vai ter... Assim, o calendário dos Texans realmente é difícil, apesar de estar 23, ele é difícil porque ele começa contra os Chiefs fora de casa, depois contra os Ravens, depois contra os Steelers fora. Então, assim, são 3 partidas... E pode desmotivar, né? Pode desmotivar. O Texans, há 2 anos atrás, começou 0-3, acabou conseguindo 9 vitórias seguidas, mas mesmo assim era muito difícil. Assim. Começou 0-3 até a gente acreditar no time de novo. Já estava lá na semana 8, já tinha ganhado 5 seguidas. Mas a gente gravando o podcast do Texans Brasil pro Fumble na Net semana passada, nossas previsões, todos torcedores do Texans, todos clubistas, oscilaram entre 9-7, o mais pessimista, e 12-4, o mais otimista, que era eu. No 12-4, eu até ainda falo as 4 derrotas. Para os Chiefs e para os Ravens, abre perdendo 2, depois para os Colts, fora de casa, e aí a 4ª derrota em que a casa gente ficou também, né? Eu acho que na nossa previsão, apesar do Colts ter ganhado da gente dentro de casa em 2018, na nossa previsão de todo mundo torcedor do Texans dentro da divisão a gente só perde pro Colts fora e ganha as outras 5 partidas. Então já começa o clubismo daí. Mas seria assim, essas 3 meio que garantido de perder, e aí a 4ª para as outras derrotas seriam ou pro Titans, uma pro Titans também, pro Chicago Bears fora, vai depender muito de como é que o Bears vai estar, mas pelo menos assim, com o Deshaun Watson, eu acho que 5 vitórias mesmo que o J.J. Watt não jogue nenhum jogo, a gente consegue mais de 5 vitórias pelo fator Deshaun Watson. Eu assim, também eu acho que é bem parecido com o que eu falei dos Colts, que seria a questão de 10-6, e aí fica na briga, um faz 11, o outro 10, entre 9 e 11, eu acho que é por aí. Como é que o Texans vai ficar no final? Aí os dois vão brigar para ver quem ganha a divisão, e brigar por wildcard ao mesmo tempo, que vai ser entre 9 e 11 vitórias. Essa métrica ano passado, se a gente colocar uma margem de erro de 2 para cima ou para baixo, né, de 2 vitórias para cima ou 2 vitórias para baixo, a gente só errou 10 records, e a gente deu uma melhorada nele esse ano. E eu esperava, com o Lucas, que é um estatístico, entrou no projeto, normalizou, usou todas as regras estatísticas, desvio padrão e tudo. E eu falei, bom, não vai mais acontecer de a gente ter uns recordes tão fora, assim, da casinha, né? E a hora que bateu do Texas, eu falei, putz, o Texas de novo! Realmente é impossível. Tá na parte imprevisível do jogo, o quão bom é esse quarterback do Texas. William, Titans, 30ª tabela da liga, ou seja, a 3ª mais fácil, e muito puxado pelo ótimo desempenho do ano passado, o recorde previsto é 11-5. Você acha que eles conseguem manter um nível desse, ou você acha que esse ano vai ter uma queda? Eu ficaria bem surpreso se o Titans fechasse o ano com 11-5. Sinceramente, apesar de todo o trabalho que eles deram nos playoffs, o crescimento que eles tiveram ano passado, eu acho que eles regrediram. Claro que a gente não viu eles jogar ainda, mas pelas movimentações e tudo mais, eu acredito que o nível do time vai cair um pouco. O sistema de ataque deles, como a gente já conversou aqui, é um negócio que é complicado de se manter. E eu ficaria surpreso se eles tivessem 11 vitórias. Eu acredito mais num recorde com 8 vitórias, até 10 vitórias, ok. Assim, ainda ficaria surpreso, mas eu acho ok para eles. Mas eu acho que 8 vitórias, 7 vitórias, por aí.
E aí, Henrique, você acha que vai de novo ou esse ano a gente vai ver eles voltarem à média? Eu acho que eles vão dar uma voltada, assim, eles não vão mal. Eles vão ser aquele time assim, que ainda tá na briga pelo wildcard, se ganhar tudo no final. Mas, assim, minha previsão para eles é 7 vitórias, assim, entre 6 e 8. Até 9 eu já ficaria surpreso. Porque 9, assim, se o Derrick Henry correr para 150 jardas todos os jogos de novo. Assim, o que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que ele vai ter bons jogos, mas ele não vai conseguir ter a mesma constância do ano passado. De todo jogo ele tinha algum touchdown de mais de 30 jardas corridas. Ele sempre fazia alguma jogada muito grande. Então, assim, no que eu acho, considerando 2 vitórias para mais ou para menos, 7, que aí eles poderiam ficar entre 5 e 9, tá bom. Assim, Texans e Colts com 10 vitórias, 2 para mais, 2 para menos. Titans com 7 e Jaguars com 3. Assim, pode ganhar só uma, que eu não ficaria surpreso. Se o Jaguars ficar 1-15, eu ficaria menos surpreso do que se eles ficassem, tipo, 6. Eu também. Cara... E o Titans, eu ficaria menos surpreso eles tendo, tipo, 6 vitórias do que tendo 10. 7, 8, eu acho que é por aí que eles vão ficar. Legal. Cara, agradecer muito vocês dois pela participação. Chamei ontem, meio em cima da hora, meio que sempre é em cima da hora. Mas agradecer demais vocês terem topado participar e dado as opiniões. É bom, porque depois a gente solta durante a semana os cortes só cada um falando da sua divisão, né? Então a gente vai falando um de cada divisão, começa na quarta, começa aliás na quinta, sexta, sábado e domingo sai os cortes. E é bom porque a gente lança o recorde junto, então o pessoal já pode ver que você discordou aí já. Você já defende a gente. Cara, dá um toque aí, Henrique, aonde o pessoal pode ouvir mais você falando sobre o Texans. Bom, para acompanhar a gente, a nossa principal rede é o Twitter, no @TexanosBrasil, sempre postando muita coisa. A gente tem também o Instagram, Texanos Brasil, e o podcast no Fambonanet, Texanos Brasil. É só procurar Texanos Brasil nesses Spotify, Deezer, nos agregadores que a gente tem. Aí nós somos, não sou só eu, somos mais, nós somos 4 no total. Mas o principal, o Twitter, @TexanosBrasil, segue a gente lá para mais novidades, notícias e cornetada também, que apesar da gente ser otimista agora, durante a temporada e quando faz troca maluca, a gente xinga também. A gente é clubista, mas também reclama e puxa caravana para ir lá pichar o CT de fora do Bill O'Brien. Tá certo. William, e tu, cara? O pessoal pode te ver onde, ouvir, ler aí? Cara, vocês podem me encontrar no Twitter pelo @William_Borella, mas eu também tô dando meus pitacos agora na coluna do Colts Brasil no Fambonanet. Também tô participando do podcast do Fambonanet junto com o pessoal do Hot Show Brasil, que é o Lucas Fins, junto com a Carol Vago, que também, junto com o Pedro, o Davi, que cuida do Potros BR, e também nos podcasts e também nas matérias. Inclusive hoje saiu uma matéria minha aí falando sobre o Chris Ballard, como ele mudou o patamar do Colts, e é isso aí. Estamos no Twitter, estamos no Spotify com o podcast e estamos também nas matérias no Fambonanet. Legal, cara. Só uma última pergunta pra você, William. O que você tá vendo sobre... pergunta pessoal, porque eu draftei na minha Liga Dynasty o Jonathan Taylor. Você acha que ele vai ser o running back 1 do Colts esse ano? Não acho que vai ser o... Droga! Ainda bem que é Dynasty. Mas eu vou te falar, eu acho que assim, ó, ele vai dividir muita corrida. Ele vai ser ele e o Marlon Mack. O Marlon Mack é que assim, ó, não tem como tirar o Marlon Mack da titularidade. Ele fez uma temporada muito boa, ele conhece o sistema, sabe como joga e tudo mais. Só que o Jonathan Taylor veio justamente para ser aquele running back explosivo que a gente não tinha. A gente tinha ali o Jordan Wilkes, tinha o Nyman Hines e tudo mais, mas a gente não tinha um running back explosivo. Então, assim, ó, ele vai dividir muita corrida, porque o que ele fez na Universidade de Wisconsin e tal... É só ver agora o que o pessoal tá falando, que ele tá sendo cotado como um dos
Ele é muito bom, eu torço pra Wisconsin, cara. Eu sou muito fã dele. Um dos preferidos aí pra calouro do ano ofensivo, né? Então, acho que assim, ele tá correndo atrás de uma das melhores linhas ofensivas e ele vai dividir bastante corrida e eu acho que ele vai agregar bastante. Legal. E, Henrique, como eu disse aí, eu torço pra Universidade de Wisconsin no college, né, cara? Então você já pode imaginar o quão fã eu sou do J.J. Watt. Eu tenho também uma jersey do J.J. de Wisconsin e do Texans. Eu sou muito fã dele. E até a pergunta pra finalizar o podcast que eu queria fazer pra você. Você torce pro Texans antes do J.J. ou você começou a torcer por causa do J.J.? Assim, os primeiros jogos que eu vi já tinha o J.J. Até tem alguns jogos que eu lembro muito naquela temporada que, acho que 2012, 13, que ele teve 4 touchdowns. Mas eu torço pros Texans porque eu já torcia pro Houston Rockets no basquete. Ah, faz sentido. Aí eu torço pros times de Houston. Eu comecei pelos Rockets, que eu acompanho basquete desde o final da década de 90. Aí eu torcia pro Rockets. Ah, legal, porque eu torço pro Chargers por causa do LaDainian Tomlinson, que foi o running back lá de trás, né? E aí eu sempre pergunto, assim, pra essa galera que torce pra uma franquia que não é essas franquias mainstream, como, por exemplo, Patriots, Green Bay, Packers. Steelers. Então. Eu sempre pergunto, você torce por causa desse cara? E normalmente a galera fala, é por causa dele, ou não é, tipo... eu quase torci, né, pros Broncos por causa do Peyton Manning. Quando eu comecei a acompanhar mais a sério, foi quando o Peyton Manning saiu dos Colts. O primeiro ano que eu vi foi o ano da lesão do Peyton Manning, que eu vi inteiro. Então eu quase torci pros Broncos por causa de um jogador que seria o Peyton Manning. Assim Mas mesmo. aí eu falei assim, eu já torço pros Rockets, aí comecei a acompanhar o Texans, e aí o J.J. Watt, era o J.J. Watt e o André Johnson. No começo eram meus dois ídolos, assim. Massa. Beleza então, galera. Vamos finalizando aqui o podcast. Agradecer demais vocês novamente. E lembrar a galera aí de assinar o nosso feed. Sempre ficar de olho, se você ainda não assina o feed, porque a semana passada, por exemplo, a gente teve um problema no nosso servidor alternativo e só o feed principal funcionou, que é o feed do Anchor. Então se você ainda não assina pelo feed do Anchor, procura assinar. A gente sempre coloca o link lá do feed certo, ok? Muito obrigado, um abraço, chamem a zebra de volta no Flag Está Falando. Valeu!